Era uma vez, numa terra não tão distante, um Luiz. Na real, melhor, 3 Luizes. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de 3 Luizes, Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Apesar da Revolução Francesa só ter acontecido em 1789 no reinado do Luís XVI, tanto Luís XIV como Luís XV foram muito importantes para esse processo. Alguns argumentam que tudo começou no reinado de Luís XIV. O Luís XIV, ele foi o símbolo do absolutismo na Europa naquela época. Não é à toa que ele se chamava de Rei Sol e proferiu a seguinte frase: "O Estado sou eu". Isso demonstra que o cara estava ignorando completamente o fato de que existiam ministros, de que existiam políticos, de que existiam qualquer coisa além dele naquele mundo. Mas não foi à toa que ele se chamou de Rei Sol e as pessoas acabaram acreditando nisso. O Luís XIV, em 1648, venceu a Guerra dos 30 Anos e firmou a Paz de Westfália. O que foi a Paz de Westfália? Foi assim: quando uma guerra acaba, de um jeito diplomático, os países vencedores e os países perdedores se juntam em algum lugar e assinam um tratado. Normalmente esse tratado é muito tendencioso pro lado de quem ganhou, e quem perdeu a guerra acaba se ferrando. Então saca só o que foi decidido nessa Paz de Westfália. A França recebeu os bispados de Metz, Toul, Verdun e quase toda a Alsácia. E no final a França também conseguiu um domínio político sobre a Espanha. Ou seja, com o final da Guerra dos 30 Anos, o poderio continental da França era quase que incontestável e absoluto. E, para celebrar a glória do Rei Sol, o Luís XIV construiu um palácio. Versalhes era tipo uma realidade alternativa. 5.000 nobres moravam lá, nesse palácio que ele construiu. E, basicamente, o que ele fez foi uma Brasília num nível ultra mega power. Imagina que a camada que tomava reais decisões políticas na França não vivia na França, vivia em Versalhes, a 40 km de Paris. Construir uma obra dessas nunca, em nenhum período da história, foi tipo, tá, vamos construir em Versalhes. Muitas pessoas trabalharam nisso, muitas pessoas se alimentaram, custou grana, material de construção e o caramba 4. E além do mais, a corte da França não ajudava, tanto a alta nobreza como o alto clero gastavam muito. Bom, enfim, Luís XIV teve o seu reinado, morreu e subiu no poder Luís XV. Falei Luís XIV, pegou, morreu e subiu Luís XV. Mano, é muito fácil trocar os Luís nessa hora. O rei Luís XV, ele foi famoso pela frase "após de mim o dilúvio". Ele já viveu num contexto em que a alta nobreza estava em Versalhes, estava nessa realidade alternativa, e ele foi aos poucos percebendo que a situação da França estava começando a ficar insustentável. O Luís XV, apesar dele não ter feito algo tão expressivo como o Luís XIV, construiu Versalhes, ganhou a Guerra dos 30 Anos e blá 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 blá, ele acabou muito famoso porque ele perdeu uma guerra. E quando o Luís XV perdeu a Guerra dos 7 Anos pra Inglaterra, foi basicamente decretar a falência da França. Saca só o que aconteceu? Em 1763, foi assinado o Tratado de São Petersburgo. A situação ficou mais ou menos assim: a França perdeu o Canadá, perdeu uma parte do Louisiana, perdeu uma parte da Flórida, também perdeu algumas ilhas nas Antilhas, umas feitorias na costa do Senegal, e cedeu espaço para a Inglaterra explorar as Índias muito mais do que a França poderia ter feito se não tivesse perdido a Guerra dos 7 Anos. Luís XV, apesar de não ter tido muitos fatos gloriosos na sua carreira política, teve um longo reinado. E quando ele morreu, subiu no poder Luís XVI. É muito complicado na história você atribuir a responsabilidade de um fato do peso da Revolução Francesa a uma só pessoa. Mas o fato é o seguinte: Luís XVI, ele nasceu em Versalhes, ou seja, a sua vida inteira viveu no País das Maravilhas ali da França. Além disso, havia um movimento muito forte por parte dos seus ministros de não deixar o rei a par da real situação da França. Quando Luís XVI assume, a situação já estava meio escabrosa, assim. Mas vivendo a 40 quilômetros de Paris, numa realidade alternativa, com todos os seus ministros te privando das reais informações, era meio difícil você saber o que deveria acontecer na França. No reinado de Luís XVI, o déficit interno começou a ficar realmente preocupante. Os gastos da corte eram muito exagerados e a renda deles, o modo de arrecadar dinheiro, era totalmente fixo, porque era por arrecadação de impostos. Então, o que eles pensaram? Vamos pegar empréstimo. Só que quem tinha muita grana na época? A Inglaterra. Por incrível que pareça, os bancos ingleses financiaram a França durante um bom tempo. Porque negócio são negócios e guerras à parte. Mesmo a França tendo uma treta muito grande com a Inglaterra, isso não impedia da Inglaterra fazer grana em cima da França. Só pra vocês ficarem sabendo, logo antes da Revolução, a dívida externa da França com os bancos ingleses era de 5 milhões de libras esterlinas, enquanto que a receita dela, ou seja, o que ela arrecadava em impostos anualmente, era uma quantia mais ou menos da ordem de 2.500.000 libras esterlinas. A dívida deles era 2 vezes maior do que eles podiam arrecadar em um ano. Complicado de recuperar isso daí, né? Então, a Inglaterra logo percebeu que a França
não ia pagar o que ela estava devendo. Então eles fizeram algumas exigências se a França quisesse continuar negociando com eles. Bom, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. Tipo, é muito importante a força de vocês, então dá um like, subscribe aí no canal, né? Se inscreve aí no canal, tipo, é uma força muito bruta que vocês dão, tipo... E se você tá no mobile, tem um sininho aí em cima, que é tipo, só clicar, e aí você vai receber uma notificação toda vez que a gente publicar um vídeo. Vale a pena.